Agora, eu já ministrei muito sobre esta palavra, mas ela tem queimado no meu coração há alguns dias. Tem queimado muito forte, muito forte. E eu quero convidar você a abrir Atos capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que bom orar, né, povo de Deus? Senti muita presença de Deus, senti muito fervor. Atos capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: é o relato que Pedro estava preso e foi liberto da prisão. Então o verso 1 diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Olha o verso 5, meus irmãos. Pedro então ficou detido na prisão. Mas, olha lá, vírgula, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Como na vida, irmãos, de repente acontecem questões. De repente, lá, numa certa ocasião, Herodes foi lá e começou a prender alguns da igreja. E foi lá e prendeu Pedro também. Numa certa ocasião. Vamos aproveitar que vai ter uma festa, vamos prender esses camaradas que estão tudo aqui perto. E aí, ele tinha uma preocupação muito grande de Pedro não fugir. Tanto que ele colocou lá 4 grupos de 4 soldados para bloquear a passagem, para guardar ali onde Pedro estava naquela prisão. Mas ele não contava com algo que o entendimento humano não pode compreender, algo que uma pessoa bem estudada não pode entender, algo que um cientista, por mais conhecimento que ele tenha, por mais inteligente que ele tenha, por mais que ele tenha um QI 5, 10 vezes maior que o nosso, ele não vai entender. Herodes, ele fez o que estava na mão dele, ele prendeu, guardou com o que ele tinha, mas ele não contava que a igreja tinha a maior arma, que a igreja tinha a maior estratégia, que a igreja tinha o maior entendimento a respeito da oração. E quando Pedro foi preso, a igreja fazia uma oração incessante, uma oração contínua, uma oração perseverante, uma oração poderosa. Eu fui pesquisar no grego, essa palavra incessante, ou tem tradução que diz assim, eu vou ler na Revista Corrigida. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja se movia em oração por aquela situação. A igreja não estava inerte àquela situação. A igreja não se conformou com aquela situação. A igreja não se conformou em fazer uma simples reza. A igreja orou continuamente, incessantemente, intensamente. E eu fui lá pegar no grego, e no grego diz assim: oração sem desistência. Ou seja, eles oraram até acontecer. No grego está oração sem desistência, oração vigorosa, oração com potencial. E aí eu achei interessante, porque ele vai ramificando até que ele chega acho que no 4º ponto que ele ramifica, ele fala, oração completa. A igreja fez uma oração plena, completa. Ela não parou no meio do caminho. Ela não orou só o que ela achou que ela tinha que orar. Foi uma oração completa. Por que completa? Porque orou até acontecer. A igreja tinha um entendimento que era orar. A igreja sabia o poder da oração. Porque quem
Quem ensinou a igreja a orar? Jesus. Os discípulos não falaram, Jesus, assim como foi João, ensina a gente a orar. Porque eles viram Jesus orando, eles sabiam o poder que tinha a oração. Amada igreja, eu creio que Deus vai levantar estratégias, que Deus vai mover situações, que Deus vai dirigir questões. Porém, a maior estratégia, o maior poder, a maior questão que nós podemos fazer, assim como aconteceu com Pedro, Herodes não contava com a oração da igreja. Herodes não conhecia o que é uma igreja orar. E as coisas aconteceram. Vamos lá no verso de número 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha só, irmãos. Herodes usou todos os recursos necessários para prender Pedro, mas ele não contava com a oração da igreja. Aleluia! Como isso queima no meu coração. Quando a igreja ora, aleluia! Verso de número 7. De repente, como é que veio o de repente de Deus, meus irmãos? Porque eles oraram contínuo, intensamente, com vigor, com força. Eles completaram a oração até o fim, até Deus falar, agora eu vou fazer. Porque o mundo espiritual moveu, porque o povo entendeu, porque a igreja clamou, porque o propósito da oração para essa situação foi completa, foi necessária. De repente, verso 7, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A oração é a chave que quebra as algemas, que move as algemas. Não tem prisão, não tem algema que resista à oração da igreja. Verso 8, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E ainda Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo deixou. Meu Deus, irmãos. A porta de ferro se abriu por si só. A oração abre portas, a oração tira algemas, a oração livra, a oração cuida. Se Pedro não saísse de lá, ele ia ser julgado, irmãos. E o propósito de Deus para Pedro não era que a vida dele acabar ali. Então veja, a oração preservou, a oração fez com que o propósito de Pedro continuasse, o ministério de Pedro continuasse, a oração livrou das algemas, a oração abriu portas. E olha só, o anjo caminhou até uma rua para ver até se ele estava seguro. Olha só, a oração, irmãos, ela move todas as situações quando existe um contexto, uma questão. Tudo aquilo que você precisa quando você está vivendo algo, a oração vai dar cabo disso. A oração vai cuidar disso. A oração vai mover o que você precisa em nome de Jesus. E aí, o texto continua que Pedro foi lá, bateu na porta e ninguém acreditava que era Pedro. Aí Pedro contou o que tinha acontecido e todos ficaram maravilhados. Herodes não contava com a oração da igreja. Povo de Deus, nós temos que continuar a orar. Nós iniciamos um propósito de oração. Eu sei que muitos pararam, mas é tempo de retornar, meus irmãos. De não cessar de orar. Às vezes é a preguiça, às vezes é o desânimo, às vezes é o problema de hábito. Tem pessoas que não têm o hábito de orar, irmãos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando levantou um decreto que não podia mais orar, o que ele foi fazer? Orar, porque fazia parte da vida dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, como um puxão de orelha. Porque quem ama, corrige. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estávamos no culto presencial, às vezes a pessoa tinha o hábito de sair no domingo. Ela não ia nem na terça e nem na sexta. Não ia na vigília. Ela tinha esse hábito. Nós estamos tendo culto à distância. A pessoa está dentro de casa, não trabalha. A pessoa não participa do culto de oração, não participa do culto fé, não participa da escola bíblica. Ou seja, hábito é algo terrível, meus irmãos. Cuidado!
É tempo de nós criarmos hábitos nessa quarentena que vão impulsionar nossa vida depois dela, irmãos. Eu vou repetir o que eu falei. É tempo da gente mudar hábitos que vão impulsionar nossa vida depois da quarentena. Meu irmão, busca Deus. Tenha tempo com Deus. Eu sei que é puxado trabalhar online. Eu estou trabalhando online, eu trabalho mais do que eu trabalhava presencial. Às vezes trabalho até de noite, puxado. Mas a gente tem que ter tempo com Deus, irmão. Tenha lá o seu cantinho. Lembra que o pastor ministrou uma vez? Onde está a sua cadeira? Eu coloquei um testemunho lá no telão da igreja de um homem que tinha uma cadeira de balanço, que lá o Senhor falou, que o Senhor ministrou, que o Senhor cuidou da vida daquele homem, em todos os desafios que ele enfrentou. Então, amada igreja, vamos orar como a igreja orava. Vamos mostrar para o mundo o que é a igreja orando, o que é a igreja clamando e buscando. Abre lá comigo, Marcos capítulo 1. Vamos mudar hábitos, irmão. E um dos hábitos aqui que o pastor está te orientando é o seu hábito de orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Marcos capítulo 1, verso de número 35. Jesus é o nosso exemplo, sim ou não? A Bíblia diz para a gente seguir as suas pisadas. A Bíblia diz lá, Paulo falando em Efésios, sedes imitadores de Cristo como filhos amados. Então, Jesus é o nosso exemplo. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmão, você acha que foi fácil Jesus levantar de madrugada e orar? Ele estava na carne, ele estava nessa natureza, irmãos. Nós temos um inimigo que é a carne. A carne que é sombra e água fresca. Ela é o teu inimigo mortal. Quando não tiver vontade de orar, você fala, agora eu vou orar, carne, porque quem manda na minha vida é princípios de Deus. São valores bíblicos e não os seus desejos. Não a sua natureza em mim. Coloca ela no lugar dela, meu irmão. Muda hábitos. E tem o hábito de buscar Deus, de orar, de estudar a Bíblia. E você vai sair dessa quarentena. Em nome de Jesus, você vai decolar. O Senhor vai realizar grandes coisas na tua vida. Olha lá, Marcos 6,46. Mesmo livro, hein? Jesus orou lá, levantou de madrugada e foi orar sozinho. Marcos 6,46. Marcos 6, verso 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedida, subiu ao monte para orar. Jesus orava, meu irmão. Jesus falava com Deus. Lucas 6,12. Vamos lá, vamos ler aqui alguns versículos. Lucas capítulo 6, verso 12. Posso ler? Todo mundo achou? Quem achou diz amém aí. Quem não achou diz misericórdia. Tá facinho, tá do lado aí, né? É isso aí, Verônica. Precisamos ter constância na oração. Muda isso hoje, nessa quarentena, meu irmão. Para você decolar quando as coisas voltarem ao normal, na rotina, eu falo. Lucas capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e os 12 deles, a quem também designou apóstolos. Antes de tomar uma decisão, o que Jesus fez? Orou a noite inteira. Antes de tomar uma decisão, Jesus orou uma noite inteira. Ele escolheu os 12 apóstolos. O que ele fez? Orou. Se Jesus, para tomar uma decisão, orou a noite inteira, irmão, imagina eu e você. É ou não é verdade? Jesus, amado. Lucas 9,18. Adianta um pouquinho aí. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 9,18. Diz assim. Lucas 9,18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhe perguntou, quem as multidões dizem que eu sou?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros que és um profeta do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Irmãos, Jesus orava. Jesus orava. Lucas 11:1. Vira um pouquinho aí, já estou finalizando. Lucas capítulo 11, verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Irmãos, eles devem ter visto Jesus orando e falando: meu, eu preciso aprender a orar desse jeito. Sabe o que você precisa? Espírito Santo, me ensina a orar. Como convém, para não pedir mal, para não orar errado, para não gastar tempo da minha oração. Ensina a orar a tua vontade, ensina a orar o teu propósito. Me ensina a orar, Jesus. Ensina-nos a orar, Jesus. Para finalizar, Hebreus capítulo 5. Jesus vai ensinar, irmãos. Jesus vai ensinar você a orar. Eu tenho certeza que o Senhor vai ensinar você a orar. Mas toma uma postura e vence a carne. Vence a preguiça, vence o cansaço. Vence o convite de orar ou assistir um filme. Deitar, orar. É tentador, irmãos. Mas se nós não enfrentarmos a nossa natureza e termos um hábito de oração, nós não veremos a grandiosidade de Deus na nossa vida e na nossa nação. É tempo de orar, povo amado e querido. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, para eu encerrar. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, durante o tempo que Jesus viveu na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Enquanto ele esteve na terra, ele orou, suplicou, clamou em voz alta, chorou. E o que aconteceu? Ele orou, clamou, suplicou para aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, Jesus tinha o hábito de ser submisso a Deus na oração. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Jesus foi submisso em tudo, até na oração. Ele sendo Deus, ele se humilhou em forma humana e ele ajoelhava. Ele se submetia a Deus, reconhecendo que ele precisava, que ele dependia de Deus. E ele foi ouvido por Deus na sua oração. Nós aprendemos muitas coisas hoje, irmãos. Que oração livra da algema. Que oração preserva, que oração livra da cadeia, que oração abre portas, que oração caminha com você um tempo. Mas para isso é necessário criar um hábito, uma rotina. E para criar essa rotina tem que vencer a carne. Que Jesus é o nosso exemplo. Que Jesus era submisso em tudo, mas era submisso em oração também. E por isso ele foi ouvido por Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha ensinar a igreja a orar. Que o Espírito Santo venha visitar a igreja, despertar a igreja nas madrugadas. Em nome de Jesus, que o teu povo retorne à oração. Que o teu povo retorne o relógio de oração. Que o teu povo cumpra esta oração. Para que, Senhor, em pouco tempo nós possamos estar juntos na igreja. Fervorosos, plenos, cheios da presença de Deus. E com uma vida transformada. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te ame Jesus. Já estamos finalizando. Em nome de Jesus. A oração é uma alavanca que move a